Olá, Berianos! Neste vídeo, nós exploraremos as raízes da ignorância e da má interpretação, abordando o falso conceito de que a voz do povo é a voz de Deus. Esta é a parte 5. No vídeo anterior, nós vimos que a realidade das perseguições enfrentada por cristãos devido à sua fé reflete que, embora alguns esperem uma vida sem problemas ao seguir o cristianismo, a verdade é que até mesmo dentro da comunidade cristã podem surgir hostilidades por aqueles comprometidos com os ensinamentos de Cristo. Essa dinâmica é profundamente enraizada nas Escrituras, onde Jesus e seus seguidores são advertidos sobre a inevitabilidade da oposição e da perseguição. Ao enfrentar tais adversidades, os cristãos são encorajados a manter a firmeza em suas convicções, pois isso reflete uma adesão genuína aos princípios de Cristo, mesmo que isso resulte em críticas e ataques. A recompensa prometida para aqueles que perseveram é vista não apenas como uma consolação terrena, mas como uma promessa divina de justiça e paz eterna. Bom, mas neste vídeo nós abordaremos como o conceito de seguir a massa pode ser prejudicial. Há um ditado popular que diz: a voz do povo é a voz de Deus. No entanto, a crença cega nesse ditado pode acarretar em problemas significativos. Por quê? Porque estamos argumentando que seguir o consenso social é o reflexo da vontade divina, mas isso é um grande equívoco. Por exemplo, se a sociedade considerar o roubo como correto, isso não o torna moralmente aceitável perante Deus. Essa abordagem é falaciosa, pois assume que a prevalência de um comportamento determina sua moralidade correta e aceitável, quando na verdade a moralidade não é ditada pela maioria, pois o que é certo mesmo que ninguém esteja fazendo, e o errado é errado mesmo que todos estejam fazendo. O que é certo ou errado é determinado por Deus, e não pela opinião popular. Se a voz do povo fosse a voz de Deus, seria indicação de que Deus luta contra si mesmo, pois o povo pode falar uma coisa e Deus outra. E Jesus falou que o caminho correto não é o que a maioria segue. Nós lemos Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, que fala assim: entrem pelo portão estreito, porque largo é o portão e espaçosa é a estrada que conduz à destruição, e muitos entram por ele. Ao passo que estreito é o portão e apertada a estrada que conduz à vida, e poucos acham. Então, conforme os registros dos evangelhos, Jesus ensinou que seguir o caminho que a maioria segue, chamado de caminho largo, leva à destruição, enquanto o caminho estreito, que é o mais difícil, leva à vida, mas é encontrado por poucas pessoas, né? Então não é a prevalência da maioria que leva ao caminho correto, mas muitas vezes o caminho que ninguém ou poucos querem trilhar é que é o caminho correto. E não é o caminho das flores, né? Você terá dificuldades, mas você será feliz por estar trilhando o caminho correto, por realmente ter encontrado o caminho. Os benefícios são espirituais. Então, para entender isso, é necessário ter uma relação com Deus. É necessário conhecer a Deus, ter fé, senão só se vê os malefícios físicos, e o indivíduo não verá nenhum sentido em suas práticas. Então o pessoal tem mania de querer testar nos outros, né? Só que a fé é sua, né? A sua relação com Deus é sua. Então se você não tiver uma relação com Deus, você não entenderá o que nós pregamos aqui, por exemplo. Talvez fique querendo ver, sempre ver, né? Assim, não. Então se eu não ver, eu não acredito, né? Tem aquela coisa. Mas na verdade, isso é falta de fé. Por isso que fala que poucos encontram. Porque a tendência do ser humano é ir pelo caminho mais fácil e confortável. Então, ninguém quer ser desprezado por fazer o certo, né? Por isso que a maioria segue o caminho da destruição, né? Que é o caminho de menor esforço e mais fácil, mas que leva à destruição, conforme Jesus disse. E naturalmente nós não queremos sofrer pelo que acreditamos. Eu não quero. Mas se eu pudesse fazer tudo sem nenhuma consequência ruim, eu faria. E isso é normal, ninguém quer sofrer, né? Mas é algo que nós fazemos para o Cristo, né? Para a nossa relação com Deus, por causa de nossa religião, nossas práticas, né? Por causa de nosso desejo de se reconciliar com Deus. Então talvez alguém pense, você fala isso porque para você é fácil, né? E não, né? O que eu ensino aqui é certo para todos, né? Não para alguns. Independentemente se você é casado ou não, se você é solteiro ou não, se você mora com os pais ou não. Então Cristo não coloca condições de vida para servir a Ele.
Ele diz que quem quer seguir ele, apanha sua estaca de tortura e siga. Ou seja, vai servir a Deus com seus problemas mesmo, e talvez morra como ele morreu. E é isso que dizem os textos, né? E não é fácil pra ninguém, tá? Talvez alguns vejam como extremismo, né? Mas é isso que está escrito e é como mostrei no vídeo 4. Só que às vezes as pessoas precisam que alguém fale a mesma coisa pra confirmar o que o outro disse, né? Precisa que um outro fale, preciso que essa pessoa fale. Se ele não falar, então não acredito, né? Só que às vezes não terá ninguém pra te confirmar algo. Por quê? Porque é um caminho que poucos encontram. Então a maioria vai negar mesmo, vai falar que não é, né? Então você ter fé é muito importante. Então eu acredito assim que nós temos que mostrar a verdade. Não adianta a gente mostrar que é o caminho de flores só para atrair fiéis, né? Porque quando a gente faz isso, a gente está atraindo as ovelhas para si mesmo e não para o Cristo. O Cristo falou a verdade. As ovelhas não são dos pastores, mas de Cristo. Então nós temos que mostrar a verdade. Mas um dia nós vamos olhar para trás e a gente vai ver que tudo que nós passamos valeu a pena. Porque nós nos reconciliamos com Deus e ganhamos a nossa vida eterna. Só que essa ideia de que a voz do povo representa a vontade de Deus é uma crença que remonta a tempos antigos e ainda está presente nos dias de hoje, mesmo que não seja explicitamente expressa. Por exemplo, de acordo com os eventos narrados em Êxodo capítulo 31 e 32, enquanto Moisés estava no Monte Sinai para se comunicar com Deus, os israelitas construíram um bezerro de ouro e começaram a adorá-lo. Então a voz do povo mandou ali, né? O povo, as pessoas, a sociedade tem a tendência de seguir seus próprios corações, e muitas vezes sem considerar a opinião de Deus em suas decisões. Isso é evidente na história de Adão e Eva, que escolheram seguir seus próprios desejos e enfrentaram consequências negativas. Então isso nos faz questionar o sucesso de suas escolhas, né? Então onde estão Adão e Eva para dizer que deu certo? Então não deu, né? Eles morreram. Então nós também estamos sujeitos a essa tendência, já que somos influenciáveis. Especialmente porque o sistema e o ambiente em que vivemos muitas vezes encorajam esse comportamento. Então o indivíduo se desvia do caminho e fica achando que é a vontade de Deus, quando não é. Por isso que a nossa adoração deve ser racional, não cega. Devemos ter a nossa relação com Deus e não simplesmente seguir a massa. Leiamos Romanos capítulo 12, versículo 1, que fala assim, Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, culto racional significa adoração consciente, adoração com amor, mas também com entendimento. É racional, né? A gente pensa. No Novo Testamento, a adoração começa no coração, depois se reflete na vida e nas ações exteriores. Infelizmente, o engano religioso é o pior. Por quê? Porque a pessoa se engana achando que é de Deus, quando não é, e por assim dizer, não larga o osso, né? É como um certo ditado, né? O pior cego é aquele que não quer ver, e o pior doente é aquele que não quer a cura. Também é aí que você reconhece a ovelha do gado. A ovelha pensa e conhece a voz do pastor. Ela presta um culto racional. Ela sabe discernir o que procede e o que não procede, e procura a verdade. O gado não. Ele só obedece sem saber, nem entender, nem pensar. Ele não tem um culto racional. Ele tem um humano para agradar. Ele tem um dono que controla o que ele deve fazer e acreditar. E a Bíblia, em Provérbios capítulo 19, versículo 2, fala que não é bom ter zelo sem conhecimento, ser precipitado, defender algo sem entender. Ainda mais esse provérbio popular de que a voz do povo é a voz de Deus carece de fundamento nas escrituras bíblicas. Ao contrário, o livro de Eclesiastes, capítulo 8, versículo 9, adverte sobre a ingenuidade em depositar confiança irrestrita nas capacidades e opiniões humanas, ressaltando os riscos associados a tal atitude. Portanto, aderir a correntes sociais de forma acrítica, seja sob a pretensão de serem divinamente sancionadas ou não, pode resultar em desventuras, inclusive privando-se da perspectiva da vida eterna, em casos extremos. A Bíblia diz, Provérbios capítulo 29, versículo 18, fala assim, onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei.
Então assim, na ausência de uma divindade, né, que oriente a conduta do coletivo, né, sem nem sequer um texto bíblico, né, verifica-se assim uma tendência à deriva moral. Então sem o Espírito Santo, o povo se desvia. Sem o Espírito Santo, a gente não faz nada, né? E essa ideia de que a voz do povo é a voz de Deus é amplamente resistente à mudança, requerendo uma validação coletiva para se estabelecer algo como correto ou como uma prática recomendada. Isso nem sempre é eficiente. Por vezes, os que escondem a verdade são os mesmos que dão autenticidade a algo. Portanto, assim, não dependa da aprovação de ninguém. Quando você sabe o que é certo, simplesmente faça. Nós somos seres altamente influenciáveis, né? Então a gente não tem como negar isso e fugir disso. E não precisamos necessariamente sempre fugir disso, porque acabamos por fugir de outras coisas. E seremos pessoas antissociais, né? Isso é um problema, né? Apenas nós devemos tomar cuidado. E não que não possamos seguir a massa, mas quando se trata de fazer a vontade de Deus, nós vamos fazer a vontade de Deus, não da massa. No Êxodo capítulo 23, versículo 2, fala assim, né? Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás, tomando parte com a maioria para torcer o direito. Então esse texto, né, Deus está ensinando que não se devia seguir a multidão para fazer o que é errado. Então, nem sempre a multidão está certa. E é o que eu falo, cada um é responsável pelo que faz. Como diz Romanos capítulo 14, versículo 12, fala que cada um prestará contas de si mesmo a Deus. Então, você não vai poder culpar o outro pelo que você fez, porque as suas ações são somente suas. Claro que outros podem contribuir para os nossos erros, mas a partir do momento que nós sabemos o que é certo, é ignorância de nossa parte praticar o pecado, só porque todo mundo está fazendo e que eu vou fazer também, por medo de ser rejeitado. Então a Bíblia em Provérbios, capítulo 29, versículo 25, fala que tremer diante de homens é uma armadilha. Então assim, não dependa do respeito de ninguém para fazer a vontade de Deus e pregar a mensagem de Cristo. Quando alguém te desrespeita, é porque já te desabou com a sua mensagem e o seu caráter cristão, e reconhece a sua grandeza. E às vezes, os indivíduos influenciados pelo diabo podem usar isso para te controlar. Vão pensar, se eu desrespeitar ele, ele vai agir como eu quero. Então, porque ninguém gosta de ser desrespeitado, né? Só que isso é o que o diabo quer, né? E ele faz com os cristãos. É uma forma de controle, né? Então o diabo pensa assim, se eu não posso obrigar a fazer o que eu quero, eu vou fazer de outro jeito. Eu vou desrespeitá-lo, porque ninguém gosta de ser desrespeitado. Então daí eles vão sentir que devem parar de ser quem são e eu não sou exposto, né? Então 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz que o diabo anda em volta como um leão que ruge procurando a quem devorar, né? Por isso eu acredito assim, que ele pode vir a influenciar as pessoas. E por isso que a voz do povo não é a voz de Deus, nem de longe. Em 1 João capítulo 5, versículo 19 diz que o mundo inteiro jaz no poder do maligno, né? Então, às vezes assim, se você não tiver com Deus, você mesmo sem perceber, pode estar sendo influenciado pelo diabo. Então ele não brinca em serviço, tá? Como fala Apocalipse capítulo 12, versículo 12, ele tem pouco tempo. Mas a verdade é que a forma como te tratam não mudam quem você é. Tá? Você não precisa mudar a sua essência porque alguém não te tratou da forma como você esperava, né? Na verdade, isso diz mais sobre a pessoa do que sobre você. Por isso que, em todo desrespeito, a pessoa demonstra que não está bem consigo mesma, né? Então é um reflexo de seu ódio, um defeito de si, uma instabilidade mental, né? Baixa energia, né? Que é algo que o diabo também tem e potencializa nos que dão margem para ele. E não é porque todo mundo faz uma coisa que você deve fazer, né? Que a gente deve fazer. Em Atos capítulo 5, versículo 29, diz que nós temos que obedecer a Deus antes que aos homens, né? Então, Deus em primeiro lugar, né? Então, se a voz do povo fosse a voz de Deus, esse texto talvez não faria sentido. Se o que Deus quer é o que os homens, o povo quer, né? Achei importante fazer essa ponderação. Bom, e onde entra a ignorância e a má interpretação? É você seguir a massa cegamente, sem pensar. É achar que o povão sabe das coisas. E é isso que o diabo quer. E que os poderosos desse mundo querem, né? Eles não querem que você estude. Eles não querem que você tenha conhecimento. Porque aí você se aliena a eles. Eles querem te deixar dependentes deles. Porque quem tem o conhecimento detém o poder e controla os outros. Por isso a verdade liberta. O questionamento pode se tornar uma fraqueza para quem está no poder. É como diz Oséias capítulo 4, versículo 6. O povo perece porque lhe falta
conhecimento, o texto também diz que o povo rejeita e ignora o conhecimento. Então o indivíduo não sabe, não quer saber e tem raiva de quem sabe. E por isso perece. É o que acontece hoje também em nossos dias. Então você pode ficar com o pé atrás com aquelas pessoas que dizem que você não deve estudar nem conhecer nada. Conforme Oséias capítulo 4, versículo 6, a ignorância é uma maldição e nunca uma bênção. Bom, foi bom eu ter demorado, porque eu pesquisei um pouco mais para fazer esse vídeo. E no próximo vídeo nós abordaremos como a conceituação simplificada pode ser prejudicial.